Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E o Momento Abrate dessa semana vai ser justamente sobre uma nota oficial emitida pela CBAT de um documento que foi repassado pelo atletismo sul-americano, que é responsável pela área sul-americana onde a gente está inserido. Então, nessa nota oficial tinha um outro item logo no início, mas depois vem um item que nos interessa muito, que são as avaliações para árbitros da World Athletics, com alguns exames que estão previstos para 2024. E como surgiram algumas dúvidas, né, a gente foi atrás de algumas informações, mas é muito importante a gente recordar algumas temáticas que já foram trazidas aqui. Uma delas, né, o Jorge Salcedo, que é o maior nome em termos de regras de atletismo no mundo, ele é português, a gente tem essa sorte dele falar nossa língua, então ele sempre nos presenteia voluntariamente, está vindo aqui e trazendo as informações, né, as alterações de regra. O ano passado foram 3 alterações, uma delas foi em maio de 2023, e ele trouxe essa apresentação para nós, baseada nesse documento emitido pela World Athletics, onde tem uma nova estrutura da nomenclatura da arbitragem. Então, antes éramos todos conhecidos como oficiais técnicos, e a World Athletics passou a chamar, né, de árbitros gerais, no nosso caso, né, porque o Brasil é o único país do mundo que tem a diferença entre árbitro e árbitro geral, porque no restante do mundo, mesmo países da língua portuguesa usam juízes ou árbitros, né? Então, a World Athletics chama judges or referees, então, ou juízes ou árbitros. E no nosso caso, seriam os árbitros gerais nessa categorização dentro da World Athletics. Lembrando que antes a gente tinha o N1, o N2 e o N3 pela World Athletics, ou seja, o antigo nível 1 era aquele árbitro nacional que tinha passado numa prova da World Athletics. E aí nós tínhamos o nível 2, esse nível 2, na verdade, ele foi desmembrado em 2, onde teve a inclusão de um nível que é o bronze, ou seja, o World Athletics Referee Bronze, né, que é esse WAR Bronze, e também o que a gente chama de Silver, que é o prata. E o antigo nível 3 ficou como Gold, né? O nível ouro. Então, isso foi trazido para nós já logo depois de maio, que o Salcedo esteve aqui conversando conosco. Também nesse mesmo regramento foi inserido o termo internacional para o árbitro de marcha, então é árbitro internacional de marcha atlética, que ele também tem essa mesma categorização hoje pela World Athletics, que tem o nacional, o bronze, o prata e o ouro. O árbitro de partida, ele passou a ser árbitro internacional de partida lá em maio de 2023, e o árbitro de fotofinish passou a ser árbitro internacional de fotofinish. Também dentro do Momento Abrate, se não me engano, é o número 43, né, uma playlist bem interessante que o Geraldo sempre coloca para os associados. Quem não tem como assistir nesse horário porque dá aula ou porque tem outros compromissos, depois pode estar olhando, né, todos os Momentos Abrate ou de cada semana, acompanhando essas gravações, onde tem o que a gente trouxe de informação sobre essa mudança de nomenclatura para dentro do atletismo brasileiro. Lembrando que nós temos categorização de árbitros dentro da CBAT, ou seja, não são provas feitas e validadas pela World Athletics, mas são validadas pela entidade que responde pelo atletismo dentro do país, dentro do Brasil. Então, antes a gente era conhecido como árbitro A, B ou C, e essa nomenclatura mudou, não que mudou o que significava, né? Este era o significado, mas hoje não é mais árbitro A, é árbitro estadual CBAT. O antigo B era árbitro regional CBAT, hoje é conhecido como regional, e o árbitro nacional CBAT, que era o antigo C. Então, esse árbitro nacional é passando por uma prova da CBAT. A partir do momento que ele é C, ele pode vir a fazer, quando houver, né, a validação para árbitro nacional pela World Athletics, que é o NAR, National Athletics Referee, tá? Essa é a sigla. Depois de ser o NAR, ele estaria habilitado, depois de um X tempo, com essa experiência, para fazer o exame que a gente chama de bronze, para se tornar WAR Bronze, né, que seria essa categorização. E
estando um tempo neste painel, né, nessa categoria de bronze, ele estaria habilitado a fazer o exame para prata, depois de um X tempo no prata, ele está habilitado a fazer o exame para o ouro. E não é só estar nesse painel e estar ativo, né, tem outras situações que sempre vão sendo solicitadas. Então, na nota oficial emitida pela CBAT, através de informações repassadas da World Athletics para a Sul-Americana repassou para os seus países. Existem alguns itens que foram nesse documento e alguns complementos aqui que a gente foi atrás, né? O árbitro, o exame para se tornar árbitro bronze da World Athletics, né, o WAR Bronze, ele tem alguns critérios. A gente, para fazer a prova, tem que ter no mínimo 19 anos, né? Eu estou bem pertinho, né? 19 anos, brincadeirinha à parte. Tem que ter uma experiência mínima de 3 anos ativos como NAR, ou seja, como antigo nível 1. Então não é o árbitro C, é o árbitro N1, que hoje é conhecido como NAR. As provas provavelmente vão ser em espanhol, inglês, várias outras línguas, e eles colocam em português, mas até o momento o que tem de português é o português de Portugal. Então, se alguém for fazer, eu peço muito cuidado, muita cautela, porque muitos dos termos técnicos são completamente diferentes do português do Brasil. E eles já solicitam que tenha conhecimento inglês, porque ao fazer a prova, né, você estando, se tornando um árbitro bronze da World Athletics, eles entendem também que ao receber competição no seu país, né, você vai estar recebendo atletas de fora, que você teria alguma habilidade para estar conversando também com esses atletas, né, ou entendendo minimamente de todas as documentações que são emitidas pela World Athletics para estar sempre se atualizando. Então, apesar de ser também em português de Portugal, se houver possibilidade, a gente tenta ajudar para transformar em português do Brasil e se tiver tempo hábil para isso. Então, reforçando, o NAR, que é o árbitro da World Athletics nacional, é o antigo N1, né, ou o antigo oficial técnico nacional, como era conhecido. A data de exame previsto é dia 5 de outubro de 2024, e a plataforma que vem sendo usada até o momento é a plataforma TestWe, ou seja, é uma prova online. A gente não vai viajar para outro local para fazer o exame para se tornar bronze. Existe um outro item colocado nesse documento, que é o exame para se tornar árbitro bronze da marcha atlética. Então, a idade mínima é de 19 anos, no mínimo 3 anos de experiência ativa, ou seja, não é 3 anos há 20 anos atrás, é nos últimos 3 anos atuando em provas de marcha, ou seja, tem que ter algum currículo em provas de marcha e estando dentro de categorias nacionais para marcha. Também provavelmente tenha em inglês, espanhol, português de Portugal, né, e já solicitando conhecimento em inglês. Eles têm outras línguas também, mas eu acho que essas 3 são as principais aí que talvez interessem a quem for fazer esse teste. A data do exame provavelmente é final de novembro ou início de dezembro, acredita-se que num sábado, então ou o último de novembro ou o 1º de dezembro, deve estar sendo fechada essas datas, e a plataforma também é a plataforma TestWe. Quando a gente volta para pista e campo, vamos estar falando do prata, né, que é o terceiro item da nota oficial da CBAT, onde os critérios de elegibilidade ainda estão para ser confirmados. Mas normalmente o que é que se pede para para essa categoria de prova, né? Uma experiência mínima de 4 anos, como o antigo N2, Oficial Técnico Internacional nível 2, que seria 4 anos ativos, esse aqui para o prata não, seria como bronze, né, que tenham passado no último exame do bronze, tá, então é o N1 aqui, desculpem que esse aqui era o N1, e que tenham passado no último exame de bronze, para fazer o silver. Tem que ter conhecimento em inglês, as avaliações normalmente acontecem na plataforma inglês, francês e espanhol, né, para a parte escrita, e se tiver parte oral, com certeza deve ser em inglês. Mas lembrando que esses critérios de elegibilidade ainda estão para ser confirmados. A data do exame, provavelmente dia 26 de outubro, também pela plataforma TestWe.
Na sequência, a gente tem, aí sim, para árbitro ouro de marcha atlética, ou seja, para se tornar ouro, ele tem que estar na categoria silver com uma experiência mínima de atuação no nível prata, né? Uma idade mínima, vejam lá, 27 anos, tem que ter um currículo dentro das provas de marcha, e é o antigo nível 2, aqui sim, né? É, precisa ter passado para fazer o ouro para marcha, ele tem que ter passado no último exame prata que já aconteceu, né? E tem que ter pelo menos 4 anos do que eles chamam de antigo N2. Também tem que ter o inglês fluente. As avaliações parte escrita também podem ser feitas em inglês, francês ou espanhol, mas a parte oral sempre em inglês. Lembrando que quem faz o ouro tem que se conversar durante as competições, tem que conversar entre os árbitros, entre outros profissionais envolvidos e inclusive com os atletas, né? Então é muito importante ter a questão do inglês muito forte aqui. A data do exame, 9 de novembro, e também pela plataforma TestWe. Para vocês terem uma ideia, hoje os valores que a World Athletics tem informado para fazer esses exames, quem vai passar pelo exame bronze tem um valor de 20 dólares americanos. Para quem vai fazer teste prata, 75 dólares americanos. E quem vai fazer o teste ouro são 100 dólares americanos. Tá? Então, esses são os valores que a World Athletics tem passado para as áreas, né? E cada tipo de prova, é importante a gente estar alerta ao que cada federação nacional tem solicitado para todos os seus árbitros, né? Em alguns casos a gente paga, outros casos é a Federação Nacional e outros casos é a própria Sul-Americana, tá? Mas isso varia muito de exame para exame, então a gente tem que estar muito alerta às notas oficiais emitidas pelo país ao qual a gente pertence, que é aqui o Brasil. Tá? Então, eu sei que é um tempo muito pequeno para a gente conseguir abordar tanta temática. Para quem está para fazer as provas, é muito importante, né, tirar todas as dúvidas. Se precisarem, podem estar postando lá no grupo associados e a gente vai tentando responder, porque às vezes a dúvida de um é também a dúvida de outro. Aqui a gente só tem esses 15 minutinhos, que é só para trazer algumas informações. Lembrando que o Momento Abrat fica gravado. Assim que o Geraldo conseguir para nós atualizar essa lista, essa playlist, eu acredito que só amanhã ou mais tarde, né? Não sei quando que o Geraldo vai conseguir estar fazendo esse trabalho para nós, mas ficará disponível para tirarem essas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. E claro que a playlist ela fica disponível para quem é associado em dia para a Brat. E também eu fico disponível para tirar qualquer outra dúvida, no particular, se precisarem. Tá certo? Então, uma boa semana a todos. Não esqueçam, quem puder estar ajudando os árbitros que são lá do Rio Grande do Sul e que ainda precisam de nosso suporte. Um grande abraço, beijo grande a todos. Tchau, Até a semana tchau. que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, boa Cláudia. noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Avisa o Flor que acabou. Ele acabou de